esse momento. Nós queremos te agradecer por esse tempo, essa estação, esse desafio, essa preparação, Pai, para trombetas de Yom Kippur, limpando o nosso coração, arrancando, Senhor, todas as reservas, todas as situações, Pai, que tentam nos paralisar. Pedimos a blindagem do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que possamos nos limpar, Pai, de todas essas dinâmicas do inferno que tenta trazer feridas, Senhor, que são como cacos de vidro na nossa alma, que são como cacos de vidro na nossa caminhada. Senhor, nos perdoa, manifesta, Senhor, a sua glória, a unção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, arrancando todos esses espinhos, arrancando, Senhor, tudo aquilo que gera e mantém a ferida ou aumenta a ferida, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos de edificação do corpo de Cristo, Senhor, e não de mutilação, que possamos, Senhor, estar com as nossas intenções, as nossas intencionalidades corretas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que é um tempo onde nós temos que andar em unidade, e nós queremos agora, Senhor, reconhecer e remover toda a divisão, toda a ferida e todos os obstáculos à unidade do corpo de Cristo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos que o poder do sangue e do nome de Yeshua HaMashiach, Pai, nosso Senhor Jesus, possa nos blindar, Pai, contra toda investida do inimigo e que possamos romper, Pai, em fé e avançarmos dentro do propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão bem? Tudo na paz? Sejam bem-vindos aí a mais um dia. Nós estamos aqui na nossa 8ª parte do nosso desafio. Que bênção que você está aqui. Vamos avançar aí no nosso propósito. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estão conseguindo ver bem? Amém. Vamos avançando, então? Eu quero começar lendo aqui na versão King James, João capítulo 17. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles essas palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram o fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. Neles sou glorificado. Agora não ficarei mais no mundo, mas
esses ainda estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, porque me deste, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os, defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim que os proteja do príncipe desse mundo. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. E tu, como tu estás em mim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vos tenho transferido a glória que tens me dado, para que sejam um como somos. Verso 22. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste sejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, e a glória que outorgaste, porque amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu também te conheci. Eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos lá, irmãos. Essa estrutura de João capítulo 17, nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Uma delas é Jesus ora por si mesmo, do versículo 1 a 5, né? Então ele pede ao Pai que o glorifica, não por vaidade, mas para que através da cruz o Pai também seja glorificado. Então, ele mostra a sua missão, né, que a sua missão está cumprida, revelar o Pai e preparar o caminho para a vida eterna. E aí ele falou, o que é a vida eterna? A gente muitas vezes aprendemos, né, desde lá da escola dominical, de que a vida eterna é quando a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas isso não é a vida eterna na sua totalidade. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E essa vida eterna, ela pode começar agora. E aí, Jesus fala sobre essa expressão de santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais cheios da palavra, quanto mais a palavra estiver operando em nós, mais nós vamos refletir esse propósito do Senhor. E aí, do 6 ao 19, ele vai falar que ele intercede pelos que já o seguiam, e ele pede para que sejam guardados do maligno, santificados na verdade e unidos. Olha só, guardados do maligno, santificados na verdade e unidos. São três bases para que nós possamos frutificar no reino e cumprir o propósito no qual o Senhor nos chamou. Né? Então, ele mostra a importância da palavra por meio da santificação.
A terceira parte, ele vai falar do verso 20 até o 26, onde essa oração ela se expande para nós hoje. Né? Ele pede a unidade da igreja como reflexo da unidade entre o Pai e o Filho e deseja que todos contemplem a sua glória e experimentem o amor do Pai. Então, parte da nossa missão está em viver essa oração que Jesus fez. E nós vamos ver que tudo que Deus faz, o inimigo quer destruir. Tudo que Deus forma, o inimigo quer deformar. Então, nós temos que entender isso. E nós temos que nos blindar e trazer essa expressão aqui. Senhor, nos guarda do maligno, nos santifica na tua verdade. A verdade do Senhor, ela está descrita na sua palavra. Satanás vem jogando um monte de seta, um monte de mentira, um monte de situações na sua mente. Mas quando nós olhamos para a verdade de Deus, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para as direções do Senhor, nós nos arrependemos do nosso mau caminho, nós damos meia volta e voltamos para dentro do propósito no qual o Senhor nos chamou. E aí nós somos santificados na verdade, nós somos separados e colocados, conservados na verdade. E essa verdade vai fazer com que a gente seja unido. A mentira, o engano, vai fazer com que a gente seja desunido. Vai fazer com que a gente entre por uma dinâmica que não é a vontade do Pai. Vou dar um exemplo. O Senhor estava falando ali, ele bate muito na questão, ó, Senhor, eu não sou do mundo, o mundo não se conhece, o mundo isso, o mundo aquilo. Quando nós vemos ali a palavra mundo, é a palavra cosmos. A palavra cosmos, ela tem a ver com essa expressão do universo. E nós já sabemos, irmãos, que parte daquilo que está no cosmos, né, é caído. Então, houve adoração à lua, ao sol, às estrelas, ao cosmos, e há operações malignas a partir do segundo céu que operam na Terra. E aí nós temos que ter cuidado para que essa não seja a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, verso 2, diz para nós renovarmos a mente, né? Para nós não nos amoldarmos ao presente século. Ao presente século. Deixa eu compartilhar aqui uma coisa aqui. Isso aqui, quem está no Instagram não vai conseguir ver, mas quem está lá no YouTube depois vai conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, unidade e não divisão. Cuidado com frases do tipo: aves da mesma plumagem voam juntas. Ande com pessoas que pensam como você. Vá em lugares onde você é celebrado e não apenas tolerado. Ande com pessoas do seu nível ou melhores que você. Quem já ouviu falar dessas frases aí? Quem já viu? Sectarismo. Assim, pouco a pouco, o inimigo tem cegado os corações e tirado muitos da verdadeira comunhão com os irmãos e unidade em Cristo. Somos diferentes, mas dentro do mesmo propósito. Ser uma família amada com muitos filhos semelhantes a Jesus, refletindo a sua glória. Pessoas preferem mudar de casa, mudar de cidade, mudar de igreja, ao invés de resolver os problemas, amadurecer e viver em unidade e avançar. Esse material aqui coloquei naquele outro grupo do discipulado, alguns meses atrás. Mas olha só. Tirando as questões graves de condutas, como condutas criminosas, problemas de caráter, atos ilegais, imorais, perversos e facciosos, a ordem bíblica é:
Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Quando foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. É muito sutil como os ventos de doutrinas e filosofias têm contaminado e afastado pessoas daquilo que Deus realmente nos chamou para ser e fazer. O sectarismo, disfarçado de boas intenções, nos divide e nos afasta do corpo de Cristo, gerando exclusão, orgulho e distanciamento. Deus nos chamou para caminhar juntos e não apenas com aqueles que pensam como nós, mas com todos os que pertencem ao seu corpo, independente das diferenças. A verdadeira unidade não se baseia em estar cercado por iguais, mas em amar e servir uns aos outros como Jesus nos ensinou. Não permita que o sectarismo afaste da comunhão e da missão que Deus te deu. Se arrependa, tome uma posição, é tempo de unidade. Olha só, irmão. Discórdias, dissensões e facções. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. A advertência de Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21 é clara. Deus não aceita espírito partidário, divisor, que domina tantas pessoas religiosas de hoje. Esses pecados correm diretamente contra a oração de Jesus e a verdadeira natureza de Deus em João capítulo 17. Deus quer que os seus discípulos sirvam juntos em unidade nessa vida e na eternidade. Se Jesus tivesse seguido essa filosofia de andar com pessoas do seu nível ou melhores, ele não teria transformado vidas como a de Pedro, a de Mateus, de Maria Madalena e de tantos outros que não estavam à altura dele. O próprio evangelho seria excluído da vida de milhões que foram tocados por seu amor e misericórdia. A mentalidade do mundo valoriza status, poder, prestígio, mas o reino de Deus valoriza a humildade, o arrependimento, o serviço em amor aos outros. Como discípulos de Yeshua, de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados para refletir o seu exemplo, caminhando também com os quebrantados, os necessitados, oferecendo a mesma graça que nós recebemos. O mundo tem uma cultura estabelecida, terminantemente oposta à cultura do reino de Deus. Cuidado para que as correntes filosóficas e outras formas de pensar dos dias de hoje não afetem e afastem você de Deus e pessoas. Isso aqui é muito forte, irmãos. Quando nós vamos entendendo essa expressão de divisões e facções, é algo muito grave, porque isso aqui afeta a nossa posição no reino, a nossa responsabilidade no reino. A palavra fala que não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Nós vamos ver que, muitas vezes, essas expressões elas vão sufocar o amor. A palavra diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E ali, irmãos, muitos é quase todos. E quais são as armas que o inimigo vai usando para poder sufocar esse amor e fazer com que as pessoas desistam do propósito de Deus, desistam do evangelho e parem de caminhar? Justamente essas expressões. Olha, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, rivalidades, dissensões,
facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais eu vos declaro, qual antes prevenir, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, está na natureza do homem caída fluir em tudo isso. Se eu diminuir, é igual a imunidade, né? Se eu estiver com o meu coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de feridas, cheia de medo, todas aquelas características que nós já apontamos aqui, cheia de idolatria, de todos esses pontos que nós tocamos aqui até hoje, o nosso coração vai fatalmente fluir em todas essas coisas. É natural. Vai começar a brotar tudo quanto é tipo de coisa ruim. E o Senhor quer nos blindar de todas essas coisas. Então, quanto mais inclinados para a carne, mais eu vou fluir nessas coisas. Quanto mais inclinado para o Espírito, mais eu vou arrancar isso da minha vida. Então, nós falamos até aqui sobre orgulho e arrogância, falamos sobre idolatria e seus efeitos, falamos sobre engano, nós falamos sobre o espírito do medo, sobre os altares de moralidade sexual, a desonra aos pais e autoridades, a preguiça, a procrastinação e o desânimo. E agora nós entramos aqui na preguiça. Aliás, falamos sobre a preguiça, a procrastinação e desânimo. Agora entramos aqui na facção, divisão e contenda. Aliás, entramos contra isso, né? Estabelecendo aqui um antídoto para o seu coração, para que você não entre nessas coisas e, se já entrou, sair imediatamente. O Senhor quer romper todas essas cadeias e nos fazer avançar. Amém? E também blindar o nosso coração contra toda essa característica. Então, o que é a palavra contenda? A palavra contenda, ela vem da palavra no grego eris, que significa disputa, briga, rivalidade verbal, conflito persistente. Existem algumas coisas que nós vamos precisar resolver, nós vamos precisar ser um pouco mais incisivos. Mas existem maneiras de resolver as coisas sem rixas que corroem os relacionamentos. Então, o contexto ali descreve como discussões acaloradas, espírito de competição ou rixas que vão corroendo os relacionamentos. Então, nós vamos ver Romanos capítulo 13, verso 13. Não andemos em contendas e inveja. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Um sinal de carnalidade. Então, a pessoa não sabe conversar. Ela só sabe brigar. É um coração contencioso. E a contenda, sabe aquela pessoa encrenqueira? A verdade, essa palavra, encrenqueira. Você tem que arrepender disso aqui. Porque isso não reflete a glória de Deus, não. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu falei, tô leve. Mas na verdade não, irmão. Falou, muitas vezes nós somos aprisionados por essas vazões que nós damos à carne. Então lembre-se, essa aí, para mim, irmãos, uma das maiores características, ou as maiores características da natureza adâmica ali, é essas obras da carne, as raízes ali. Todas as vezes que eu dou lugar ao diabo fluindo em cada uma dessas características, algo na minha vida é comprometido, né? No corpo e na igreja.
Então, a divisão já é diferente. Temos contenda, que ela é uma expressão de conflito em nível pessoal, são brigas, discussões, aquela pessoa que só conversa brigando, só resolve as coisas brigando, não sabe dialogar, não sabe conversar, não sabe negociar. É a palavra eres, contenda. Conflito em nível pessoal. Existe uma outra expressão, que é a palavra divisão ou dissensão, que é a palavra dicostásia, que significa conflito que rompe a unidade em nível comunitário. Ou seja, ele vai quebrando a união. Então, essa pessoa que ela é conflituosa, agora ela vai começar a manifestar conflitos no corpo, no nível comunitário. Ele vai semear contenda. Irmãos, a palavra diz assim, ó: 6 coisas eu me aborreço, a 7ª eu abomino, aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Então, existe a contenda pessoal, pode ser que eu esteja ferido, e nós falamos sobre os níveis da deslealdade, né? Primeiro, eu sou ferido. Segundo, eu fico em silêncio. Terceiro, eu começo a criticar. Quarto, eu tenho reuniões ocultas. E quinto, é a rebelião manifesta ali de uma forma aberta. Acho que é mais ou menos isso. E quando nós vamos entendendo isso, nós somos blindados. Falando, não, peraí, eu estou sendo contencioso. Eu estou sendo um divisor do corpo e não alguém que... Eu estou sendo alguém que está orando contra. Eu estou fazendo a oração contrária de Jesus. De João capítulo 17. Que eles sejam um. Que eles sejam unidos. Que eles sejam juntos. E aí tem uma outra expressão que ela, para mim, é uma escalada da tensão, da contenda e da divisão, que é a facção. O que é a facção? É quando a divisão ela se institucionaliza, virando um grupo separado, até mesmo uma seita. E aí, por exemplo, é onde há aqueles como é que chama? Aqueles rachas. Aí tem a questão da igreja. Não, agora aqui nós somos top. Ninguém é igual a nós. Nós temos o verdadeiro evangelho. O resto ninguém tem. Nós somos os melhores, uhul. Não, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque quando isso acontece, nós abrimos egrégoras. Achamos que o Espírito Santo está falando conosco, que Deus manifesta poder, unção, autoridade naquele lugar, mas, na verdade, são essas divisões institucionalizadas. E Satanás, nada de braçada nisso. Então, essa obra da carne, ela vai progredindo. Ela sai dessa contenda, a palavra eris, ela vai para dissensão, que é dicostásia, conflito que rompe o nível comunitário, até haver o corte institucionalizado. Então, com alguns de nós isso pode ter acontecido, ou Deus pode estar nos livrando de acontecer. Amém? Então, hoje nós vamos nos arrepender dessa obra da carne, dessas 3 expressões, né, das brigas e discussões, da ruptura da comunhão e dessa politicagem ou do partido ou essa expressão de seitas, né, facções religiosas e essas heresias, algumas heresias destruidoras que apartam a verdade do corpo. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui, uma questão concreta, né? Então, a briga, que é a contenda, briga em nível pessoal. Não gosto de como ele falou comigo, vou revidar. A divisão, né? É a briga, espalha e rompe relacionamentos. Não quero mais andar com esse grupo. Facção. Vamos fundar o nosso próprio grupo, os outros não servem.
Isso. Sei como precisa. Amém. Benção. Estou aqui no Instagram também, o pessoal está falando aqui. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos nos arrepender contra todas essas expressões de divisão e clamarmos pela unidade do corpo de Cristo. Pelo amor. A palavra fala, irmãos, que nós seremos conhecidos pela maneira como nós amamos uns aos outros. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus pela maneira no qual nós amamos. E aí? Esse amor identifica os discípulos, esse amor manifesta a presença de Deus, e esse amor glorifica o Pai diante do mundo. O contrário, todas essas expressões de divisão, de contenda e de facção, aqui, ó, ele vai sufocando o amor. Ele vai sufocando até que ele some. O amor e a unidade. Que o Senhor nos livre de todas essas expressões e que possamos andar em unidade. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? A Marcia falou, já ouvi muitas vezes essas frases. Sim. Amém, gente? Certo? Vamos orar? Vamos orar juntos. Fala assim, meu Pai, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor no dia de hoje. Me ajuda, Senhor, a rever João capítulo 17 e viver o que o Senhor orou. A tua palavra diz que o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os pecados. Sararei a sua terra. Ó Pai, Yahweh, o nosso Deus santo, Criador dos céus e da terra, nos aproximamos do seu trono, olha comigo, com corações humildes, reconhecendo a tua majestade e a tua glória. Tu és o Deus que sonda os corações, e nada está oculto diante de ti. Hoje, nos prostramos para confessar os nossos pecados e buscar a tua face e clamar por purificação, sabendo que, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, queremos estar limpos diante de ti antes de entrar nesse tempo, nessa batalha, pois a tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. É o que está escrito em Salmos 34:15. Começamos com um clamor pessoal. Ó Pai, Yahweh, cada um de nós, como intercessores, examinamos o nosso próprio coração. Perdoa-nos, Senhor, por qualquer palavra áspera que nós pronunciamos, por pensamentos de julgamento, por atitudes que feriram os nossos irmãos. Se guardamos mágoas, ressentimentos, amargura, confessamos agora, renunciando a esses pecados que abrem brechas para o inimigo. Pai, nos perdoa por momentos em que priorizamos o nosso orgulho ao invés do teu amor. Por vezes em que falhamos em perdoar como tu nos perdoaste. A tua palavra nos chama para sermos vasos santos,
chamados por um coração puro, como Davi orou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Além disso, ó Pai, Yahweh, nós oramos como igreja e corpo de Cristo. Confessamos que muitas vezes permitimos que a contenda, a inveja, a falta de unidade fragmentasse o teu povo. Perdoa-nos, Senhor, por não vivermos o amor que une, por deixarmos que as diferenças ou as ofensas nos separassem. Tua palavra nos exorta a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas falhamos nisso. Perdoa-nos, Senhor, pelas fofocas, por competições desnecessárias, por não refletirmos a oração de Yeshua, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Clamamos por tua misericórdia, Senhor, para que a tua igreja seja purificada e restaurada. Renunciamos, ó Pai, todo pecado que deu legalidade ao inimigo. Renunciamos o orgulho que exalta o eu acima de ti, a inveja que corrói o coração, a contenda que é como a brecha de uma represa. Provérbios 17:14. Declaramos que esses pecados não têm mais poder sobre nós, pois o jugo do Senhor é suave e o teu fardo é leve. Quebramos toda aliança com o pecado, em nome do teu Filho, Yeshua, cujo sangue nos lava e redime. Ó Pai, Yahweh, unge-nos, Senhor, com teu Espírito Santo para essa batalha. Que a tua santidade nos revista com a armadura descrita em Efésios capítulo 6. Cinge-nos, Senhor, com o cinto da verdade e nos reveste com a couraça da justiça. Nos calça com o evangelho da paz e nos dá o escudo da fé para apagar todos os dardos do maligno, o capacete da salvação para proteger as nossas mentes e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Queremos estar prontos, Senhor. Queremos estar prontos para guerrear com autoridade, limpos e santificados pelo poder. Clamamos, Senhor, por um avivamento de arrependimento. Ó Pai, que cada irmão seja tocado pelo teu Espírito, confessando pecados e buscando reconciliação. Que a tua alegria se levante como uma noiva pura, santa e irrepreensível, conforme Efésios 5:27. Remove todo obstáculo que impede a tua glória de brilhar através de nós. Que nossos corações sejam um altar onde o teu fogo consome todo o pecado e que a nossa adoração seja um doce aroma diante de ti. Decreto com base em Isaías capítulo 1, verso 18. Vem, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Declaro que somos purificados, santificados e preparados nesse tempo, em nome de Jesus. Que a tua presença nos envolva, ó Pai, e que a tua glória nos guie, em nome de Yeshua, o nosso Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pai, todo fio, toda conexão, todo decreto, todo rótulo espiritual, toda força espiritual da maldade, toda maldição que o Senhor quer julgar, quebrar, romper, anular, Pai, rompe hoje, em nome de Jesus, e que a tua vida possa operar na vida de cada um dos nossos irmãos, gerando unidade, e que nós possamos cumprir, Pai, conforme a tua palavra, em Colossenses capítulo 3, verso 14 e 15. Sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, e da paz de Deus, para o qual fosse chamado em um corpo. Domine os vossos corações e sede agradecidos. Amém, Pai. Te agradeço. Amém. Amém, queridos?
Deus abençoe. Concluímos aqui mais esse dia. Eu quero passar aqui, né, um propósito. Leia João capítulo 17, o verso inteiro. Gálatas 5, 19 a 21. Aliás, Gálatas capítulo 5, 19 até o 23. Colossenses capítulo 3, verso 14 e 15. E coloque o seu coração em revista e situações onde você passou por algum lugar e foi um instrumento de divisão, ou você se aliançou com alguém que fluiu nesse mesmo espírito, ou se veio algumas expressões no seu coração que tentou te tirar de dentro desse propósito de unidade e amor, que possa ser um tempo de posicionamento. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?